Gente, vamos falar dos casos de dengue que não param de aumentar, não apenas na nossa região, como todo o estado. E em um cenário como esse, é importante pensar como ficam os pacientes renais crônicos que precisam controlar o consumo de líquido e também como tratar a dengue, já que a principal orientação é a hidratação. Para falar sobre isso, nós recebemos o médico nefrologista e presidente da Fundação ProRim, Dr. Marcos Vieira. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos que acompanham o programa Ver Mais. Um prazer estar com você aqui. Da mesma forma. Doutor, em um cenário como esse, eu imagino a sua aflição, né, como médico, lidando diariamente com pacientes, né, que tratam de doenças renais crônicas. Como que fica, então? Gostaria que o senhor nos contextualizasse, nos explicasse isso. Os pacientes que têm doença renal crônica, especialmente aqueles que fazem já a hemodiálise, que perderam a capacidade de filtrar o sangue, eles têm ao longo do seu processo a perda da capacidade de urinar. E aí, quando isso acontece, eles precisam fazer o tratamento de hemodiálise para tirar o excesso de líquido. Quando são atingidos por uma doença tão séria como a dengue, as pessoas precisam se hidratar. Nós orientamos isso a todos que são tratados em virtude da dengue, porque a dengue causa um processo que necessita uma hidratação oral intensa, vigorosa, para que a gente possa restabelecer as nossas células e que elas possam, né, nos ajudar a nos recuperar. Nessas pessoas a gente precisa meio que pisar em ovos, orientar uma hidratação sob cuidado, para que não passe do ponto e que eles podem, em consequência de uma hiperidratação, de se hidratar demais, começar a ter outras consequências, inchaços, falta de ar, em consequência de um excesso da hidratação. Então não pode nem ser pouco, nem ser muito. Então a gente orienta, né, essa hidratação, tomar líquidos, consumir água, mas também ao mesmo tempo a gente encaminha num primeiro momento um atendimento primário nas unidades de saúde para que o médico avalie esse paciente se ele não está com a pressão muito baixa, se ele não está com nenhuma identificação de sangramento, se o hemograma, que é o exame de sangue, não tem lá as plaquetas que podem alterar a coagulação e fazer aqueles sangramentos, né? Tudo isso é avaliado para dar mais tranquilidade a esse paciente e, eventualmente, ele precisar fazer uma hidratação através de uma terapia endovenosa, através de soro, né? E nesse sentido, observou-se um aumento da procura de pacientes que já estão em tratamento de Joinville e região que foram picados pelo mosquito da dengue? A gente vê aí que a cidade está realmente fazendo um trabalho muito intenso nas orientações para toda a população em virtude do aumento do número de casos e, consequentemente, também se tem mais casos em pacientes que a gente chama de pacientes mais sensíveis, que têm maior fator de risco. Então, aqueles idosos, pacientes cardiopatas e o grupo das pessoas com doença renal também está nesse grupo, que precisam de uma atenção mais em prioridade para que possam ser atendidos e evitar consequências mais graves. As pessoas transplantadas, as pessoas que fazem diálise, os pacientes que têm doença cardíaca, aquele chamado coração grande, essas pessoas precisam de uma atenção um pouquinho maior, né? Os idosos que às vezes não tomam água, né? A família pede, pai, mãe, toma água, né? Por quê? Porque eles não têm uma sensação tão fácil da sede quanto as outras pessoas. Então precisa realmente estimular a água e precisa de um apoio um pouquinho maior da atenção especializada em saúde. O doutor falou uma questão importante, que às vezes a gente conseguir convencer, sensibilizar uma pessoa, né, a ter hábitos saudáveis é muito difícil. E a gente percebe uma resistência no sentido de se sensibilizar o que a dengue está fazendo na nossa cidade, né? A gente tem verdadeiros polos, né, que estão infestados de dengue. Então, assim, eu acho que também é um momento importante para que se faça um apelo, porque a Fundação ProRim é tão querida da cidade, né? A cidade sempre abraçou, contribui, incentiva de todas as formas. É um bom viés de se pensar que apoiar a Fundação também é cuidar da sua própria casa, é evitar que pessoas que estão em tratamento possam morrer porque foram picados pela dengue, né, doutor? Com certeza. Quando a gente fala em apoiar a cidade, né, a gente está apoiando as diversas instituições que trabalham em prol dela, né?
E a gente também tem que pensar que todo esse trabalho da vigilância epidemiológica da nossa cidade, na Secretaria de Saúde, montando lá um centro para atender pacientes com dengue, os hospitais, né, o nosso Hospital Géser, Amarante e o Hospital São José, os hospitais aqui da nossa cidade, todos em pró de ajudar a nossa cidade a ter mais saúde e a cuidar dessas pessoas. Mas a gente em casa tem que fazer a nossa parte, né? Cuidar lá da água parada, aqueles focos que podem proliferar o mosquito, né? Se possível, né, alguém colocar uma tela nas suas janelas, se for deixar aberta, cuidar com os horários mais propícios do mosquito. O mosquito da dengue, ele voa baixinho, né? Então ele vai nos horários do café da manhã, do final da tarde, vai lá picar a perna e aí transmitir lá, é a fêmea do Aedes aegypti que pica e leva o vírus da dengue a disseminar na nossa cidade. Então, realmente é um trabalho muito importante e também agradeço a menção da ProRim, sempre cuidando muito do nosso paciente renal aí e fazendo as ações de prevenção para cuidar da nossa população. Agora, doutor, ainda dentro dessa questão desse recorte que a gente está fazendo, é possível contrair uma doença, né, se tornar um paciente renal crônico após uma dengue? Olha, um caso de dengue sério, né, quando a gente fala aquela dengue que a pessoa fica internada, que às vezes precisa de UTI, né, da unidade de terapia intensiva, ela pode atingir o rim de uma forma aguda. E aí, em alguns casos, levar a pessoa a fazer a hemodiálise e precisar filtrar o sangue. Em alguns casos mais graves, ela pode fazer uma lesão definitiva ou uma inflamação lá na célula renal chamada nefrite. Esses casos, se não acompanhados, podem realmente levar a pessoa a ter uma perda da filtração renal. E aí cabe também o acompanhamento por um médico especialista, um nefrologista, na tentativa de reduzir essa agressão que pode ou não ter sido definitiva naquele momento tão sério. O nosso objetivo nunca é causar nenhum tipo de pânico, né? Claro. Porque muitas pessoas estão em tratamento, foram diagnosticadas com dengue, mas é sensibilizar para os riscos que a doença pode levar. Então, por isso a importância de você ter informações como essa e também passar adiante, né, doutor? A grande maioria dos casos de dengue são casos tratados com hidratação, né, a pessoa tomando água, são casos leves, às vezes exigem um primeiro atendimento da unidade ali de saúde, do pronto atendimento, mas que vão com medicamentos sintomáticos, né, paracetamol, dipirona, nunca aqueles anti-inflamatórios, né, AS, anti-inflamatórios tipo diclofenaco, cetoprofenaco, não podem ser utilizados, mas o paracetamol, a dipirona, né, sob orientação médica, em geral, são casos limitados que vão se resolver. A grande maioria da população vai resolver. Mas a gente pode também fazer a nossa parte, diminuir esse número de casos, né, e torcer para que, ao longo do tempo, a ciência nos traga mais soluções, como vacinas, né, que possam ajudar a gente a diminuir a dengue na nossa região. Dr. Marcos Vieira, presidente da Fundação ProRim, agradeço a sua presença, as informações, estaremos sempre aqui à disposição para mais informações sobre temas de saúde. Muito obrigado e parabéns por essa ação aqui, trazendo educação à nossa cidade, e prevenção, né? Prevenção. Obrigado.